Fala galera, você está na Talk Lakers Brasil, eu sou o Guilherme e o Lakers foi vendido de novo, hein? A notícia aqui é da ESPN. O Lakers é vendido por 62 bilhões de reais para a dupla de empresários. Segundo apurou a ESPN, o Los Angeles Lakers está sendo vendido para os empresários norte-americanos Josh Kushner e Bob Iger por cerca de 12 bilhões. A cotação aí atual está em 62,23 bilhões de reais, fazendo ali a conversão. Um valor recorde da NBA. Novamente, aí, o recorde era do Lakers, para quem não sabia, né, de 10 bilhões ali de dólares. Os magnatas estavam envolvidos na expansão da liga para Las Vegas, mas em um movimento inesperado decidiram fazer uma oferta agressiva para comprar os Lakers de Mark Walter, que havia adquirido o controle da equipe da família Buzz no ano passado por aproximadamente 10 bilhões de dólares, como eu tinha dito, e a cotação atual está em 51,85 bilhões de reais. Aí abre aspas ali: como fãs de toda a vida da NBA, estamos profundamente honrados com a oportunidade de nos tornarmos controladores do Los Angeles Lakers, uma das franquias esportivas mais icônicas do mundo, escreveram Kushner e Iger em comunicado, né? Fecha aspas ali. Abre aspas de novo, eles falam: temos imenso respeito pela liderança e pela visão de Jerry e Jeannie Buss. Nosso compromisso a longo prazo é construir as coisas a partir desse alicerce, competindo no nível mais alto e servindo esse time extraordinário, seus torcedores e a cidade de Los Angeles. Fecha aspas, eles completaram ali. Também em comunicado, o Mark Walter ali confirmou o processo de venda para os novos compradores, e ele abre aspas para poder falar, né? Ter sido dono do Los Angeles Lakers foi uma das grandes honras da minha vida. Foi um investimento extraordinário, mas o que eu vou levar comigo e a comunidade é a torcida e a cidade, que tratam esse time como uma família, apontou ele ali. É óbvio que o portal ali da Lakers Brasil também fez ali a sua postagem referente a essa venda aí dos Lakers para o Iger e o Kushner. Então vamos ver ali no caso referente a isso. Lakers é vendido de novo, Kushner e Iger pagam 12,5 bilhões. Então foi publicada a notícia hoje, né, 12 de agosto, ao meio-dia e 33, pelo Renato Campos ali, que é um dos blogueiros mais antigos aqui da Lakers Brasil. O Lakers foi vendido a Josh Kushner e Bob Iger por 12,5 bilhões, informou a ESPN nesta quarta-feira. A fonte foi a Ramona Shelburne ali, que é uma das grandes repórteres ali dos Estados Unidos que falam sobre o Lakers e também sobre a NBA no geral. É o maior valor já pago por uma franquia esportiva na América do Norte. Mark Walter, dono havia menos de um ano, deixa o comando. Menos de um ano, o Lakers foi vendido duas vezes. São duas grandes vendas, certo? Mas isso mostra também que a franquia tá uma verdadeira bagunça aí. Resumo rápido, por tópico ali. O Josh Kushner e o Bob Iger compram o Lakers por 12,5 bilhões, segundo a ESPN. É o maior valor da história de uma venda de franquia esportiva na América do Norte. Já era anteriormente, né, esse recorde do Lakers no ano passado. O Mark Walter comprou o controle em 2025 com valuation de 10 bilhões de dólares. A dupla disputava a expansão em Las Vegas e mudou de alvo com uma oferta agressiva. Então eles queriam ali uma franquia lá em Las Vegas para a expansão da NBA aí, e vai para 32 franquias, provavelmente vai ter mais duas franquias até 2030, né, segundo o Adam Silver aí e segundo fontes aí ligadas à liga. Então eles querem uma franquia provavelmente em Las Vegas, outra ali em Seattle, ou talvez em alguma outra cidade aí específica. Seattle já teve o Seattle Supersonics, que hoje é o Oklahoma City Thunder, né? Mas é uma cidade que respira basquete aí e tem bastante afinidade aí com o esporte. Las Vegas nem tanto, né? É uma cidade mais turística ali, não acredito que vá respirar basquete assim como Seattle, por exemplo, respira. E o último tópico ali, o negócio ainda precisa da aprovação do Board of Governors da NBA. Então a NBA tem que fazer ali uma reunião com os seus executivos para poder dar o aval ali para essa venda acontecer. Assim como foi com o Mark Walter ano passado, que demorou mais ou menos 4 meses para passar aí essa venda pro Mark Walter ser o novo dono da franquia, né, com 85% ali das ações do Los Angeles Lakers. Então o que a ESPN apurou? A informação é de Ramona Shelburne, que ouviu múltiplas fontes. O valor supera os 12,5 bilhões de dólares e quebra o recorde que é o próprio Lakers que havia estabelecido 10 meses antes. Mark Stein resumiu o tamanho da anomalia. A franquia está sendo vendida pela segunda vez em menos de 18 meses. Então é uma anomalia assim, é estranho. Kushner e Iger não estavam atrás do Lakers. Os dois participavam do processo de expansão da NBA em Las Vegas, lutando o direito de criar uma franquia do zero. Em vez disso, viraram a mesa e apresentaram o que a ESPN classificou como uma oferta agressiva pelo time mais valioso do basquete. Como torcedores de NBA a vida inteira, estamos profundamente honrados com a oportunidade de nos tornarmos guardiões do Los Angeles Lakers. Abre aspas e fecha aspas ali, disseram os prováveis novos donos do Los Angeles Lakers aí. Você aí vai se perguntar, quem são esses caras que estão comprando o Los Angeles Lakers? O Bob Iger e o Josh Kushner. Vamos verificar aqui uma notícia
da Forbes Brasil vai dar um resumão pra gente quem são esses caras e quais são os investimentos deles. Um resumão rápido ali da notícia da Forbes Brasil, pra gente poder ter uma noção do que esses caras podem trazer pro Lakers em questão de dinheiro, né, e também de visibilidade pra franquia se manter lá em cima como uma grande marca. Então, Josh Kushner e CEO da Disney, Bob Iger, compram os Los Angeles Lakers pelo valor recorde de 12,5 bilhões de dólares. Esse é o título aí da matéria da Forbes. O acordo estabelece o recorde de maior valor já pago por uma franquia esportiva dos Estados Unidos, né, como a gente já havia dito. Josh Kushner e Bob Iger adquiriram uma participação acionária de controle no Lakers de Mark Walter, que comprou uma participação de controle na equipe da família Buzz no ano passado por uma avaliação de 10 bilhões de dólares, informou a ESPN primeiro, citando várias fontes. Um acordo que avalia o Lakers em 12,5 bilhões estabelece o recorde de maior valor pago por uma franquia esportiva dos Estados Unidos, superando a compra de Walter no ano passado e o negócio de 9,6 bilhões de dólares para a venda do Seattle Seahawks ao bilionário Vinod Khosla no início deste ano, Seahawks lá da NFL. A Forbes classificou o Lakers como a segunda franquia mais valiosa da NBA no ano passado, avaliada em 10 bilhões de dólares, atrás apenas do Golden State Warriors, avaliado em 11 bilhões de dólares, e à frente do New York Knicks, que é avaliada em 9,75 bilhões de dólares, e do Los Angeles Clippers também, que aumentou seu patrimônio, né? A gente falou no vídeo anterior ali referente ao Intuit Dome. Clippers hoje vale 7,5 bilhões de dólares, né? O Steve Ballmer sabe como fazer também dinheiro, né? O atual dono lá do Los Angeles Clippers, que já foi ex-CEO da Microsoft. Então, qual que é a avaliação ali da revista Forbes? O Josh Kushner, irmão mais novo do genro do presidente Donald Trump e também investidor bilionário Jared Kushner, tem patrimônio líquido estimado em 5,2 bilhões de dólares. Ele fundou e dirige a empresa de Venture Capital, Thrive Capital, que investiu em startups em estágio inicial como Instagram, Spotify, Stripe e OpenAI. Então ele já tem um capital ali devido a ter investido nessas empresas aí que mais tarde se tornaram gigantes ali no nicho que elas operam, né? Walter, CEO da empresa de investimentos Guggenheim Partners, tem uma fortuna estimada em 7,3 bilhões de dólares. O grupo Guggenheim Baseball Management de Walter é dono do Los Angeles Dodgers, que foi vendido por mais de 2 bilhões de dólares aí em 2012. As franquias esportivas se tornaram uma classe de ativos entre os bilionários nos últimos anos. O ex-proprietário majoritário do Dallas Mavericks, Mark Cuban, adquiriu uma participação minoritária no Athletics em julho, enquanto Tom Dundon, que comprou uma participação majoritária no Carolina Hurricanes em 2018, adquiriu o Portland Trail Blazers por 4 bilhões de dólares em março. O negócio de Walter pelo Lakers veio depois da compra, por 6,1 bilhões. O rival Boston Celtics por um grupo liderado por Bill Chisholm em 2025. No início dessa semana, um consórcio de investidores que inclui Jeff Bezos, fundador da Amazon, teria se aproximado de um acordo para comprar uma participação de aproximadamente 1/3 no Liverpool FC, depois de Bezos ter sido anteriormente associado a uma oferta pelo Seahawks. Então, falando um pouco mais ali, particularmente desses caras, né? Bob Iger é um renomado executivo de mídia, famoso por sua longa trajetória como CEO da Walt Disney Company. Ele liderou a empresa ali entre 2005 e 2020 e 2022 até 2026. Qual que é a experiência do Bob Iger com esportes, tá? Ele tem, né, além dessa entrada como dono do Los Angeles Lakers, é um dos donos do Los Angeles Lakers, ele e a sua esposa já possuem participação majoritária no Angel City FC, que é um time do campeonato estadunidense de futebol feminino, tá? Que também é sediado em Los Angeles. E já o Josh Kushner, né, ele é investidor e fundador da Thrive Capital, né, como já foi dito na notícia da Forbes, uma das maiores gestoras de capital de risco dos Estados Unidos. Ele é responsável por aportes de empresas como a OpenAI, Instagram e Spotify. Qual que é a conexão de vida pessoal dele ali, né? Ele é casado com a supermodelo Karlie Kloss e é irmão mais novo de Jared Kushner, que é o genro e ex-assessor do atual presidente Donald Trump. Então ele já acumulou experiência no ecossistema da NBA como investidor minoritário de franquias como Miami Heat e o Memphis Grizzlies. Ele tem até hoje, se eu não me engano, uma parte muito significativa ali das ações do Miami Heat. E devido a isso também, nesses próximos meses, né, ele vai ter que vender essa parte dele no Miami Heat para que ele possa ser dono só do Los Angeles Lakers, porque um executivo ali ele não pode ser dono ali de uma ação, né, ser dono de mais de uma franquia na NBA. Voltando aqui para a notícia da Lakers Brasil. A conta de Mark Walter é curta de contar. Em junho de 2025, ele acertou a compra do controle da família Buzz com valuation de 10 bilhões. O controle de governos da NBA ele aprovou por
por unanimidade e a transação fechou em outubro daquele ano. Menos de um ano depois, ele vende por 12,5 bilhões. Bom, o que ele falou ali? E ser dono do Los Angeles Lakers foi uma das grandes honras da minha vida, disse Walter em nota. Ele segue como controlador dos Dodgers, dos Sparks, né, da WNBA, do Chelsea, né, que é da Premier League, lá do futebol, e de times da Liga Profissional Feminina de Hockey, além de comandar o Guggenheim Partners, que é uma gestora que tem mais de 325 bilhões sob administração. Como foi a era Buzz e o que restou dela? A família Buzz comprou o Lakers em 1979 e construiu a propriedade mais longeva da NBA. Foram 10 títulos, o Showtime, a era Shaq e Kobe, o bicampeonato de 2009-2010 e o troféu da bolha em 2020. A venda para Walter encerrou 46 anos de comando familiar. O acordo de 2025 deixou salvaguarda. A família manteve pouco mais de 15% do capital da franquia e Jeanie Buss ficou garantida como governor da franquia ali por no mínimo 5 anos após o fechamento. Então ela continuava ali tomando as principais decisões, vamos dizer assim, aquilo que acontece com a franquia tanto dentro quanto fora de quadra, certo? Walter assumiu como alternate governor. Em novembro, os outros irmãos foram desligados da estrutura e só ela sobreviveu à reformulação. Então, o Jim Buss, por exemplo, né, que durante muito tempo também tomava decisões ali dentro do Lakers, foi desligado ali em novembro do ano passado, de vez, e todos os outros irmãos, né? Então só sobrou a Jane ali. Ninguém explicou ainda o que acontece com essas duas cláusulas numa revenda tão rápida. É a pergunta mais relevante do dia para quem torce, porque é ela que decide quem manda no basquete a partir de agora. O que ainda falta? Nada disso está concluído. Uma venda de franquia da NBA só existe depois que o Board of Governors aprova, e o processo do próprio Walter levou cerca de 4 meses entre o acordo e o fechamento. O comando de governos ali da NBA, né, os executivos da liga, eles precisam aprovar, né, essa venda para ela se concretizar. Até lá, o time segue operando sob a estrutura atual com o off-season em andamento e o elenco a ser fechado. Tem ainda uma pendência pessoal do comprador. Josh Kirchner é sócio minoritário do Miami Heat e precisa vender essa participação antes do fechamento, porque a NBA proíbe que a mesma pessoa tenha parte em 2 franquias, como eu falei anteriormente. A informação é de Dan Woik, do The Athletic. O bloco em disputa é conhecido. Na operação de 2025, Mark Walter e Todd Boehly ficaram junto com 85% da franquia, e a família Buss manteve os 15% restantes. Walter, aliás, já era sócio minoritário desde 2021, com 27%, o que fez o cheque dele pelo controle sair perto de 6 bilhões e não pelos 10 bilhões do valuation. Então, o Lakers valia 10 bilhões no momento da compra do Mark Walter, mas ele pagou 6 bilhões porque ele já tinha 27% ali desse valuation da franquia. O que ainda não se sabe é quanto desses 85% vai para Kirchner e Iger, nem se Walter ficará com alguma fatia. É a diferença entre uma troca de dono e uma troca de sócio. O que isso diz sobre a NBA? Então, um resumo e uma parte final aí da matéria, né? O time que valia 10 bilhões em junho de 2025 passa de 12,5 bilhões em agosto de 2026, menos de um ano depois, né? Não é o Lakers que ficou melhor no período. A temporada terminou sem final, LeBron James saiu e o elenco ainda está sendo remendado. O que subiu foi o preço de possuir uma marca global de esporte no mercado em que quase não existem ativos comparáveis à venda. A NBA vai discutir isso na próxima reunião de conselho e não só pelo Lakers. Se a franquia de Los Angeles vale 12 bilhões, todo o resto da tabela precisa ser recalculado, incluindo o preço das vagas de expansão que Kirchner e Iger acabaram de abandonar. O torcedor do Lakers começou o dia achando que a novela da off-season era sobre a última vaga do elenco e terminou descobrindo que o dono ia mudar de novo e que ninguém no vestiário tem qualquer controle sobre isso. Então, com o que a gente mais precisa se preocupar ali é essa questão da Jeanie Buss, desses 15%, né, que é o mínimo que um dono sócio majoritário ali precisa ter para poder mandar, né, numa franquia da NBA, poder ser o governador da franquia e tomar as principais decisões sobre o futuro da franquia, né, tanto dentro quanto fora de quadro. Aqui esse acordo ele foi firmado ali com o Mark Walter, né? E como que vai ficar essa questão em relação ao Bob e ao Josh? A gente precisa ter essa resposta o quanto antes aí em relação a isso, pois a franquia aparentemente parece uma bagunça visto de fora, né? Já é a segunda vez aí que ela é vendida em menos de um ano, na verdade, e isso começa a preocupar um pouco os torcedores que estão vendo isso de fora, né? Eu não sei vocês, mas eu fico preocupado quando eu vejo isso. Se uma franquia está sendo vendida, é porque tem algo de errado também com ela, né? Pode ser que seja difícil de comandar, né? Que o comando de repente não tem tanta clareza entre as partes, né? O Lakers realmente tem passado por poucas e boas nesses últimos tempos, já não é de hoje. Desde a morte do Jerry Buss ali em 2013, o Lakers teve muitas temporadas em que nem chegou aos playoffs, né? Mesmo com o LeBron vindo aqui e comandando a franquia ali dentro de quadra, não foi o suficiente, né? A franquia parece ser uma bagunça muito por fora ali, de repente, dos bastidores, né? Apesar da Jeanie Buss acertar, de vez em quando ela acaba errando e isso acaba prejudicando a gente também. Não só ela, como o Jim Buss errou no
passado. O Mitch Kupchak foi o general manager do Lakers durante muitos anos, também cometeu erros, né? E alguns executivos também que estiveram por trás da franquia aí nesse tempo. Então, a gente precisa realmente de respostas em relação a isso para que dentro de quadra a gente possa voltar a ser uma força dentro da NBA. Afinal de contas, os Lakers já faz muito tempo que não se mantém no topo, né? Apesar daquele título na bolha, daquele bom momento que teve ali em 2020, aquilo ficou meio isolado, né? Porque depois que o Kobe saiu do auge em 2003, quando teve aquela lesão de Aquiles, o Lakers nunca mais foi tão competitivo, né? Não foi uma presença constante nos playoffs, não foi uma presença constante em finais, né? Só jogou uma final ali de 2011 pra cá, que foi essa final aí que foi campeão em 2020, e uma final de conferência ali em 2023. Então, realmente é muito complicado. Uma franquia desse tamanho, que é o Los Angeles Lakers, está fora desse nível competitivo que a NBA exige. A gente precisa realmente ter respostas em relação a isso, né? E aí a gente vai verificar também aqui uma notícia, né? Que foi o Luka Doncic reagindo à venda do Lakers e mandando um recado aos novos donos. Na rede social X ali, né? O antigo Twitter, ele abre aspas ali, falou: "Ser um Lakers significa tudo para mim. Estou animado para voltar à quadra e trazer um campeonato para Los Angeles. Eu me acostumei a grandes mudanças nesses últimos anos, mas sei que não importa o que aconteça, não há limite para o potencial dessa franquia icônica", ele escreveu ali. Então isso mostra que o Luka, além de querer liderar a franquia dentro de quadra, ele também quer trazer um título para a franquia, no mínimo, né, nesse período que ele vai ficar aqui, e a gente precisa aproveitar esse momento que ele tá aqui, pois o auge, né, de um atleta desse calibre, do Luka Doncic, é um auge que precisa ser aproveitado. O Lakers atualmente não parece ser uma franquia ajeitada, né, ali por fora, né, bem organizada, e dentro de quadra a gente acaba de perder o LeBron James e também vai estar passando por poucas e boas, né, para poder montar um elenco competitivo para dar ali na mão do Luka Doncic e ver ele fazer a mágica dele, né, para tentar levar essa franquia para final de novo, assim como ele fez com o Dallas Mavericks ali em 2024, que tinham bons jogadores dentro da franquia, e o Kyrie Irving, né? A verdade é essa. Quem carregou realmente a franquia até a final foi ele e o Kyrie, e o restante dos atletas ali ajudaram, né, foram bons coadjuvantes. Então vamos ver se de repente o Walker Kessler, né, o Quentin Grimes e o restante dos atletas que vieram para ajudar, eles conseguem fazer com que a gente voltar às finais, ou pelo menos ser um time competitivo dentro da Conferência Oeste, que é uma conferência tão disputada, tão competitiva, certo? Com muitas franquias aí que com certeza vão estar lutando pelo título, vão estar querendo cada vez mais estar lá no topo, ganhando, assim como o Minnesota Timberwolves se ajeitou nesses últimos anos aí com o Anthony Edwards, agora o LaMelo Ball, o Denver Nuggets que ganhou o título recentemente aí com o Nikola Jokic, nem preciso falar do OKC, do San Antonio Spurs, que são as duas principais franquias aí do Oeste nesse ano. Agora a gente precisa realmente focar em ser competitivo de novo, em voltar pro topo e dar esse time, né, esse elenco de apoio pro Luka Doncic conseguir fazer a magia dele aí e levar a gente até as finais da NBA, se Deus quiser, para ser campeão, certo? Pode não ser nessa temporada, mas pode ser nas próximas aí. Vamos aproveitar o máximo que a gente puder. E você? O que você acha? Você acha que a gente consegue voltar para as finais da NBA? O que você achou dessa venda, né? É uma venda comum? Ou isso significa que o Lakers realmente tá uma bagunça? Que de repente tá um querendo passar a batata quente pro outro ali? E é isso. Deixa sua opinião aí nos comentários, deixa o like e compartilha. Um abraço. Valeu!